Olá, amados, glória a Deus por mais esse dia, louvado seja Ele. Estamos aqui juntos na nossa jornada pela Palavra de Deus e hoje nós vamos caminhar pelo Salmo 131 ao 135. E hoje nós chegamos aos últimos cânticos de romagem, os salmos que acompanharam ali durante muitos anos a subida dos peregrinos para Jerusalém. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. Nos salmos anteriores, nós vimos o povo deixar para trás a angústia, aprender a confiar no Senhor, chegar à Cidade Santa, recordar sua fidelidade e descansar na certeza de que Deus protege aqueles que nele confiam. E agora a peregrinação está quase chegando ao fim. Mas antes de terminar essa jornada, Deus ensina lições que os peregrinos levariam para toda a vida. Depois de caminhar com o Senhor, o coração já não é mais o mesmo. Ele aprende a descansar, a confiar e a reconhecer que tudo pertence a Deus. E assim começa o Salmo 131, esse pequeno salmo que foi escrito por Davi e que é um dos retratos mais bonitos da verdadeira humildade, porque ele declara: Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos são arrogantes. Davi reconhece que não precisa compreender tudo que Deus faz, porque há coisas grandes demais para o entendimento humano. E ele escolhe não viver ansioso, tentando controlar aquilo que pertence somente ao Senhor. E, em vez disso, ele aprende a descansar. E ele usa uma imagem muito bonita. Ele diz: como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Uma criança que foi alimentada não procura apenas o leite, ela descansa porque sabe que está segura nos braços da mãe. E assim também Davi aprende que a verdadeira paz não vem de entender todas as respostas, mas de confiar completamente em Deus. E ele termina esse salmo dizendo: espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. E depois desse descanso, nós chegamos ao Salmo 132. Esse é o mais longo dos cânticos de romagem e leva os peregrinos a recordar um momento muito importante da história de Israel. O salmista pede que o Senhor se lembre de Davi e de todo o seu esforço para honrar a Deus. Davi tinha um grande desejo no coração. Naquela época, a Arca da Aliança, que era o símbolo da presença de Deus no meio do povo, ainda não estava em um lugar permanente. E enquanto o rei morava em um palácio, ele desejava preparar um lugar digno para a arca. E por isso ele fez uma promessa ao Senhor. Ele disse que não descansaria enquanto não encontrasse um lugar para a habitação do Deus de Jacó. E mais tarde foi o seu filho Salomão quem construiu o templo em Jerusalém, realizando esse desejo de Davi. E enquanto cantavam esses salmos, os peregrinos lembravam que Deus nunca havia abandonado seu povo. Também recordava a aliança que o Senhor fez com Davi, porque Deus prometeu que um descendente seu reinaria sobre Israel. E naquele tempo, essa promessa enchia o povo de esperança, mas ela apontava para algo muito maior. Séculos depois, Jesus nasceu da descendência de Davi e cumpriu essa promessa de maneira perfeita. Ele é o rei prometido, cujo reino jamais teria fim. E o Salmo também declara que o Senhor escolheu Sião como lugar da sua habitação. Ali o povo se reunia para adorar, oferecer sacrifícios e buscar sua presença. E então Deus promete abençoar o seu povo, cuidar dos necessitados e fazer florescer o reino do descendente de Davi. E quando lemos esse salmo à luz do Novo Testamento, nós entendemos que todas essas promessas encontraram cumprimento em Cristo Jesus. E é por meio dele que nós temos livre acesso à presença do Pai. Isso é muito precioso. Depois de recordar a fidelidade de Deus, chegamos ao Salmo 133. Talvez nenhum outro salmo descreva tão bem a alegria daqueles peregrinos reunidos em Jerusalém. Davi escreve: como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Durante as grandes festas israelitas, de todas as tribos se encontravam na Cidade Santa. Pessoas de diferentes regiões, com histórias diferentes, adorando juntas o mesmo Deus. E por isso Davi compara essa união ao óleo precioso derramado sobre a cabeça do sacerdote Arão.
Na Bíblia, o óleo simboliza a consagração, a alegria e a bênção de Deus. E depois ele usa, um outro exemplo muito conhecido em Israel. Ele fala do orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. É uma terra onde a água era tão preciosa. O orvalho trazia vida e renovava a vegetação. Assim também a comunhão fortalece o povo de Deus e produz vida onde ela está presente. E o Salmo termina com uma linda promessa. Ali, na comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. E em seguida chegamos ao Salmo 134, que é o último dos cânticos de romagem. A peregrinação está terminando, os peregrinos voltam para suas casas, mas a adoração ela continua. E o Salmo faz um convite aos sacerdotes e levitas que permaneciam servindo no templo durante a noite. Ele diz: venham, bendigam o Senhor todos vocês, servos do Senhor que servem de noite na casa do Senhor. Enquanto alguns encerravam a sua viagem, outros continuavam adorando diante do Senhor. Então vem a resposta. Das alturas de Sião te abençoe o Senhor que fez os céus e a terra. A jornada termina com bênção. O Deus que recebeu o seu povo, agora os envia de volta acompanhados pela sua paz. Mas o louvor não termina ali. O Salmo 135 amplia esse convite para toda a nação. Logo no início nós lemos: Aleluia! Louvem o nome do Senhor, louvem os servos do Senhor. Enquanto cantavam esse salmo, o povo recordava tudo que Deus havia feito ao longo da sua história. O salmista lembra da criação, das maravilhas realizadas no Egito, da libertação da escravidão, da travessia do deserto, das vitórias sobre reis poderosos e da terra que Deus entregou como herança ao seu povo. Cada lembrança era uma prova de que o Senhor continuava fiel às suas promessas. E então o salmo faz um contraste muito importante. Enquanto o Senhor é o Deus vivo, os ídolos das nações nada podem fazer. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem. Somente o Senhor é digno de toda a confiança e de toda a adoração. E por isso o Salmo termina convidando todo o povo a bendizer o nome do Senhor. E quando nós concluímos essa caminhada pelo Salmo 131 a 135, nós percebemos que eles encerram de forma maravilhosa os cânticos de romagem. O coração aprende a descansar em Deus, recorda sua fidelidade ao longo das gerações, celebra a comunhão entre o povo do Senhor, entende que a adoração não termina quando a peregrinação acaba e reconhece que somente o Deus verdadeiro é digno de todo louvor. E nós podemos ver plenamente Jesus, lá no Novo Testamento, essas promessas sendo cumpridas através dele, porque Jesus é o filho de Davi prometido por Deus. É Jesus quem nos conduz à presença do Pai. É Jesus que reúne seu povo em uma só família. E é por meio de Jesus que oferecemos um louvor que nunca termina. E assim termina a caminhada dos peregrinos, mas não termina a nossa caminhada. Porque enquanto seguimos nessa vida, nós continuamos caminhando com os olhos voltados para Cristo, aguardando um dia em que estaremos para sempre na sua presença, onde o louvor nunca terá fim. Amém? Que o Senhor ensine o nosso coração a descansar, que fortaleça a nossa comunhão, e faça da nossa vida um louvor constante ao seu nome. Amém, queridos? Obrigada por estar em mais um episódio da Bíblia em Histórias Vivas. E se o Senhor permitir, nos encontramos amanhã. Um grande abraço.